É uma alegria chegar ao seu coração. Sou o diácono Felipe, assistente pastoral do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do estado de Minas Gerais. E aqui, na emissora da nossa padroeira, partilhar um pouco com você a experiência do encontro. Nós estamos vivendo num mundo marcado pelo desencontro. O isolamento social, encontros virtuais marcados pela distância, faz com que o nosso coração se acostume a cada vez mais um encontro figurado, um encontro frio, um encontro distante, que não nos permite de fato encontrar-nos com a outra pessoa, com a qual nós dialogamos. Por mais que nós queiramos estar perto, algo nos leva a estarmos distante. Nesta série Encontro, nós somos convidados a rememorar que o nosso Deus é um Deus próximo, que faz de tudo para alcançar o meu coração, o seu coração, que nos quer perto. E assim a gente percebe a necessidade que eu, que você, que cada ser humano tem de encontrar-se. Encontrar consigo mesmo, com a própria verdade, encontrar com o outro, mas principalmente encontrar com Cristo. O encontro com Cristo é o fundamental da nossa fé. Nós cristãos, nós católicos, cremos e testemunhamos nisso, que a nossa fé só faz sentido se for pautada no encontro com Ele. E Jesus é o Deus que se deixa encontrar. Jesus teve sua vida, seu ministério todo marcado por encontros. E hoje, por meio desta partilha, Ele deseja alcançar-te. Ele deseja fazer com você uma experiência pessoal, desde que você esteja disposto a ter um tempo com Ele, a dialogar com Ele, a fazer a experiência do encontro. O nosso tema de hoje é o encontro de Jesus com João Batista. Ele que diz: eu não sou digno nem de desatar a correia de suas sandálias. Primeiramente, faz-se necessário a gente nos perguntar e entender quem é João. É uma pessoa importante do Novo Testamento. Aliás, a nossa fé cristã católica coloca João em cima de um muro, vamos assim dizer. Ele é o último dos profetas, com o qual se encerra um ciclo bíblico chamado de profecia. Mas, ao mesmo tempo, é o primeiro a anunciar a vinda do Senhor. É o precursor do Senhor. Ele faz a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele, enquanto profeta, é responsável por dar continuidade à ação de Deus no mundo por meio da profecia. Ele, enquanto precursor, se torna preâmbulo daquilo que nós somos pelo nosso batismo. Anunciadores do Cristo. Apontadores no sentido de mostrar, de indicar que Ele é o único Senhor e o único Deus. Por isso não é uma pessoa qualquer. João Batista, ele tem uma relevância muito grande na vida cristã, nas primeiras comunidades, na história da igreja. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11, ele apresenta João Batista na boca de Jesus como sendo o maior dos seres nascido de mulher e o menor no reino dos céus. Quando alguns discípulos de João foram anunciar a Jesus a morte de João Batista, Jesus pergunta assim à multidão. Isso, Mateus 11, versículo 7b. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. O que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele.
Por que Jesus chama João de o maior dos nascidos de mulher? Primeiro, porque João em tudo foi obediente a Deus. João, ele teve a sua vida marcada pela docilidade à sua missão. Foi fiel a Deus, fiel no testemunho, não deixava se corromper diante de tantas propostas sedutoras. Foi audacioso na pregação, no ensino, ao ponto de anunciar erros, delatar pecados, acusar, mas sempre no intuito de mostrar um caminho de salvação, um caminho que converte o coração. Um homem dedicado à ascese, como nós vemos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 4, a descrição de João Batista como um homem simples, que alimentava-se daquilo que tinha no deserto, vestia peles de animais, convivia ali naquele lugar árido, no intuito de cada vez mais retirar-se para encontrar-se consigo mesmo e, encontrando-se consigo, estar em sintonia com Deus para ser para o povo de sua época um sinal de esperança, um sinal de salvação. Por isso, nesse mundo, está para nascer alguém maior do que João. Maior na obediência, maior no testemunho, maior no esforço de ser melhor. João também, no mesmo capítulo 1 do Evangelho de Marcos, é apresentado como voz que clama no deserto. Uma voz que no meio do nada ecoa, cujo salmista diz claramente: seu som ecoa e se espalha por toda a terra, para que com a sua voz ele pudesse ir quebrantando os corações, a fim de que o povo fosse bem disposto para acolher a mensagem redentora que vem de Cristo. Essa voz de João, ela ressoou tão forte, que foi a causa de sua morte, quando, convidando o rei Herodes a mudar de vida, incomodou profundamente Herodíades, a fim de que ela pedisse a sua cabeça. João deu testemunho da fé, porque foi a fé que o envolvia e o fazia ser quem foi. Esse João, de quem Jesus apresenta como o maior neste mundo, este João que é uma voz que clama profundamente, ecoando no deserto e nos corações, é o João que teve a vida marcada graças a um encontro. O encontro com Cristo. Sim, João foi quem foi porque ele teve um encontro que mudou radicalmente os rumos da sua existência. Ele teve um encontro que marcou a sua alma e fez com que a sua vida se tornasse um luzeiro incandescente, que nem mesmo os poderes humanos tinham capacidade de derrotá-lo. Esse encontro aconteceu pela primeira vez ainda no ventre materno. Olha, às vezes nós somos impelidos a pensar que a gestação é um período inútil. Muitas pessoas nem consideram a vida de um embrião, a vida de um feto, como vida humana. E o testemunho de João começa justamente na sua gestação, não somente pelo fato da sua gestação ter sido graça de Deus, filho de Isabel, que era estéril, filho de Zacarias, já de idade avançada, cumprimento de uma promessa que Deus fez a Zacarias, não só por isso, mas porque ainda no seio de Isabel, ele encontrou-se com o Cristo que estava no seio da mãe Maria. João encontrou-se com Cristo pela primeira vez, estando ele no ventre de Isabel e estando Jesus no ventre de Maria. Encontro que ficou gravado nas páginas do Evangelho de Lucas. Maria, ao saber que seria a mãe do Salvador, pôs-se ao encontro de sua prima Isabel, porque quando o anjo Gabriel anunciou a ela que ela estava grávida do Verbo encarnado, do Verbo eterno do Pai, ele disse que sua parente Isabel, sua prima Isabel, também estava grávida, para mostrar para Maria
que tinham coração com dúvidas, como aconteceria essa gravidez, que para Deus nada é impossível. E ao saber da notícia, Maria vai apressadamente à região montanhosa, encontra-se com Isabel. E Lucas, no seu evangelho, ele nos atesta esse encontro, deixando bem claro para a gente, no versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, que é João Batista, saltou de alegria no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com voz forte exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Vejam, meus irmãos, João Batista recebeu um munus profético, que é dom do Espírito. Espírito que fecundou Maria, Espírito que Jesus tinha em plenitude no ventre materno. Desde aquele dia, João exaltou por reconhecer, ainda lá no seio da mãe, que no seio de Maria estava o seu Salvador. Este encontro marcou a missão de João. Este encontro foi decisivo para que esse menino pudesse crescer na companhia de seus pais. Pouco a gente sabe sobre a infância de João Batista. As páginas dos evangelhos muito pouco diz sobre ele. Mas o que a gente sabe é que a gente se torna grande quando as nossas raízes estão bem fincadas no chão da nossa história, como uma árvore. Quanto maior o comprimento em altura da árvore, é porque ela tem o dobro de raiz. Se João foi o que foi, batizador, precursor, profeta, asceta, sinal de salvação para um povo, é porque aquela raiz foi alicerçada desde a sua mais tenra juventude, desde criança. Este encontro de João foi decisivo na sua vocação, ao ponto que ele passou a reconhecer quem ele era. E aqui a gente precisa parar para prestar atenção. O encontro com Cristo, primeiramente, mostra quem realmente eu sou. Às vezes nós fugimos muito da nossa verdade. Fugimos do nosso encontro conosco mesmo. Seja porque temos medo de descobrir aquilo que realmente somos. Seja talvez porque nós queremos colocar debaixo do tapete páginas sombrias da nossa história, com as quais nós, se pudéssemos, não reviveríamos nunca mais. Seja porque a gente tem medo do sofrimento. O encontro com Cristo traz à luz a verdade minha, da minha história, da minha vida, mas não para condenar, não para criticar, não para causar dor nem ter medo, mas para redimir. Para que, assumindo aquilo que somos, possamos nos lançar com confiança nas mãos do Senhor. Vale nos lembrar uma frase de um grande padre da igreja, da era patrística. O que não é assumido pelo Verbo, não pode ser redimido por Ele. O que não é assumido por nós em Cristo, não é possível encontrar redenção. Não é possível encontrar superação. Por isso, Jesus, quando encontra-se com qualquer uma pessoa da Escritura, ele traz à tona a verdade. João recebeu do primeiro encontro com Cristo e de muitos outros encontros com Cristo que não foram narrados na Escritura, porque sendo parentes, creio eu, que ao menos ainda na infância eles conviveram, brincaram, cresceram, tiveram alguns momentos de convivência. Estes encontros com Cristo fizeram com que João tivesse plena consciência de quem ele era. Ele sabia que não era aos olhos de Deus nada menos ou nada mais do que uma voz. Simplesmente uma voz. O quanto a gente quer ser grande, não é mesmo? O quanto a gente quer buscar holofotes, status, ser visto, reconhecimento. João tinha tudo.
para que pudesse se vangloriar ou se encher de orgulho e dizer: há tempos eu estou preparando um povo, há uma multidão que me procura. Mas quando ele foi procurado para saber, diz-nos algo a seu respeito, ele diz: sou apenas uma voz que clama no deserto. Uma voz que ressoa. Às vezes nós precisamos aprender, no encontro com Cristo, a assumir a nossa missão de ser voz. Ter voz para gritar para uma multidão é muito fácil, porque sabemos que existem pessoas que nos escutam, ou mesmo nos aplaudem. Ter voz que grita num deserto, num lugar onde é despovoado, é difícil, porque a gente não vê fruto, aos nossos olhos parece ser em vão, mas o som que propaga atinge aqueles que estão dispostos a ouvir. E isso fez com que João Batista não desistisse da sua missão. Se você está com a Sagrada Escritura, toma comigo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Quando algumas pessoas foram até ele para saber quem ele era, João respondeu, versículo 20. Ele confessou, não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem tu és? És Elias? Respondeu ele: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe então: quem és afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João: por que então batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Vejam bem, gostaria de encaminhar para o final dessa reflexão com este texto de João. João consciente. A voz que clama no deserto é uma voz que se silencia nesta escritura. Eu não sou o Cristo, não sou, não. Vejam, vai diminuindo. Para que no silêncio ele possa mostrar. O que é importante é que ele, o Cristo, cresça. Que ele apareça. E eu diminua. Eu me esconda. Muitos elogiam João pela humildade. Até atribuem essa passagem bíblica como um exemplo profundo de humildade. E aqui retomo Santa Teresa d'Ávila, que diz que a humildade está na verdade. A humildade não é simplesmente querer esconder ou fingir ser aquilo que não é. Nem muito menos se colocar numa posição de inferioridade. A humildade está na verdade, que consiste em saber quem é. E tendo consciência do que é, deixar que Deus use aquilo que somos para o bem dele, para o bem dos outros. João sabia, ele não era o Cristo. Não era ele que ia salvar o povo. Não era ele que ia desposar a igreja. Não era ele que ia restaurar Israel. Ele nem se considerava profeta. Ele só se considerava como o pequeno. A vozinha que clama no deserto. O menor. Por isso ele foi grande. Desatar as correias é um significado muito profundo. E permitam-me explicar isto para que nós possamos concluir. Era um costume na sociedade, no tempo de Jesus, que um homem, para receber a honra, tivesse descendência. Se um homem se casasse com uma mulher, e essa mulher não tivesse filhos, era sinal de que ele não seria honrado, ou sua memória não perduraria. E isso não era bem visto na sociedade de Israel. Então,
em Deuteronômio 25, versículos de 5 a 10, nós vemos um mandamento, uma lei, que ficou conhecida como lei do levirato. Levir, em latim, significa cunhado. E o que consiste esta lei? A lei do levirato consiste numa única coisa. Se o homem que casou com uma mulher não teve filhos e veio a falecer, o seu irmão, para honrar a herança, para honrar a descendência da família, tinha a obrigação de desposar a viúva do seu irmão, para que ela pudesse ter descendência, e assim o seu irmão não ficar difamado. E isso se dava num gesto muito simples. Quando o irmão morria, a viúva, ou mesmo o irmão, desatava a sandália do irmão morto, para que com esse gesto ele pudesse dizer: eu vou levar adiante a sua descendência, eu vou honrar o seu nome. O desatar a sandália se tornou o símbolo então de um compromisso que o irmão assumia com a esposa. Veja, aqui agora, olhando para a Sagrada Escritura, ao Novo Testamento, sobretudo no evangelista João, Jesus é apresentado como o grande esposo. O esposo, o noivo esperado. Imagem belíssima de João está no Apocalipse, quando ele termina o Apocalipse dizendo: o Espírito e a esposa dizem amém. E aquele que crê também diz: vem, Senhor Jesus. E o povo de Israel era a esposa desonrada. Desonrada porque não achou quem a desse descendência numerosa. João, ao falar que não é digno de desatar a correia dele, está mostrando: olha, eu não sou o noivo. Eu não sou digno nem de tomar para mim uma herança que é dele. O direito é dele. A justiça é dele. A esposa é dele. Eu não sou digno de sequer fazer justiça, porque ele é maior do que eu. João dá um profundo testemunho de que quem é o Cristo, de que quem realmente importa nessa história é Jesus. Isso porque ele soube reconhecer no Cristo. Isso porque ele soube ver em Jesus o verdadeiro Cordeiro. É João quem aponta para o Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele que tira o pecado do mundo. É João que quando vê Jesus passando no meio do caminho, mostra para os discípulos: é a ele que vocês devem seguir e não a mim, porque nele está a vida, nele está a verdade, nele está o caminho certo. João teve a humildade de não atrair para si, mas levar para o Cristo. Isto porque João encontrou-se com ele. João teve a sua missão confirmada no dia em que o próprio Cristo, mais uma vez, vai até ele para cumprir a justiça. A justiça de ser batizado. Aquele que não tinha pecado e que em tudo se fez pecado por nós, desceu às águas do Jordão para ser batizado. E o que João disse: não sou eu quem devo ser, não é você quem deve ser batizado por mim, sou eu quem preciso ser batizado por ti. Esse é o nosso pedido nesta noite, neste dia, neste momento em que você está ouvindo e chegando esta partilha com você. O desejo de que, feito a experiência com Cristo, seja lá na nossa infância, ou seja agora no nosso tempo presente, nós possamos ter esta mesma coragem de João, de encontrar com a nossa verdade, de saber: eu não sou o Cristo, eu não sou o dono mais da minha vida. A minha vida pertence a Deus. Os meus sonhos pertencem a Ele. Os meus projetos são dele. Se Ele é o Cristo, eu estou a seu dispor. Não importa se eu tenha público ou se eu não tenha público. Não importa se eu serei aplaudido ou se eu serei crucificado. Não importa se minha voz ecoa no deserto ou para uma multidão que vem a mim pedindo conversão. O que importa
é que eu estou com Ele. Se eu não sou o Cristo, e se Cristo é o Senhor da minha vida, é necessário que Ele comece em mim, a começar por mim, esta obra de restauração, para que eu possa assumir para valer minha missão. Missão que me foi dada no batismo de ser sacerdote, profeta, rei. Missão que hoje eu assumo na minha casa, no meu trabalho. A missão de preparar para o Cristo que virá em glória um povo santo. E um povo do qual eu faço parte. Um povo que será santo se hoje eu for santo. Se hoje eu tiver a coragem de João e dizer para o Cristo: sou eu quem devo ser batizado por ti. É o que nós queremos te pedir, ó Cristo. Que hoje seja o tempo favorável do nosso encontro com o Senhor. Porque nós sabemos que a nossa vida só será levada à perfeição e à plenitude quando o nosso olhar se encontrar com o seu. Concede a mim e à pessoa que está agora unida a mim neste momento a graça de, olhando nos olhos do Cristo, reconhecermos que nós não somos dignos de tomar para nós a herança do esposo. Somos a noiva, somos a igreja que aguarda o seu Senhor, que aguarda de Cristo a redenção. Feridos de pecado, feridos pelos erros da nossa vida, nós queremos aprender de Cristo a graça que é estar com Ele. E a graça que está de estar com Ele concede a mim e a você um encontro conosco mesmo, restaurador e transformador. Nós te pedimos, ó Cristo, batiza-nos no Teu Espírito, mergulha-nos em Ti, para sermos no mundo sinais do Teu amor, vozes que clamam em meio a tantos desertos, testemunhas autênticas da verdade, mesmo que nos custe a vida, para que assim nós possamos apontar com a nossa vida que Tu és o Cordeiro que tira o meu pecado e tira o pecado do mundo. Que desça sobre você, sobre a sua família, sobre as suas necessidades, a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.